Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu acho que o nosso irmão Jackson já deve ter avisado que o pastor não vai poder vir hoje. Ele ligou para mim e pediu para que eu trouxesse essa palavra hoje e o Jackson dirigisse o culto desta noite. Eu me lembro que na última vez que eu preguei aqui, eu trouxe uma pedra bem grande, botei nas costas do Evangelho daqui, para simbolizar o fardo do pecado e o fardo de Cristo, que é bem diferente do fardo do pecado. O fardo de Cristo não pesa, não é pesado. O fardo do pecado ele pesa. E às vezes nós levamos esse fardo e nós sabemos que estamos levando ele, porque nós não abrimos os nossos olhos e de repente estamos com o fardo do pecado e deixamos de receber as bênçãos de Deus, reclamamos, falamos, oramos e não alcançamos porque estamos levando um fardo do inimigo de nossas vidas. Mas hoje eu vou trazer uma outra ilustração para vocês. Deixa eu pegar aqui. Água mineral da Coca-Cola, água mineral da Cristal. Não sei qual é o que você gosta. Se você gosta da água mineral da Coca-Cola, eu volto a rádio um pouco aqui. Você gosta da água mineral da Cristal. Eu pergunto aqui ao meu irmão que está aqui: se você fosse beber água mineral aqui agora, qual dessas duas você escolheria? Qual? A pequena aqui? Oi? E essa daqui? Todas as duas são água. Todas as duas. E aí, Anderson, escolher qual? Coca-Cola. Coca-Cola. Felipe. Cristal. Certo. Tem mais da Luiz, né? Mas vai ter que estar gelada. Tá gelada. Essa aqui não deu pra gelar. Mas escolher qual? Se fosse da Luiz, tá gelada. Gelada. Essa aqui tem mais água. Mas aí vai ser. Tá bom, irmã André. Cristal. Todo mundo não é cristal. É Coca-Cola. Tá ligeiro. É porque tá gelada. Essa aqui não gelei essa daqui. E Jorge? Jorge, qual? Tá quanto? 4-0, 4-1, né? Só porque ele descobriu que tem um rato na Coca-Cola. Não, mas essa aqui não tem rato, não. Tá bem limpinha ela aqui. Bem, meus irmãos, essas duas garrafas aqui vai ter uma utilidade aqui na mensagem de hoje à noite. Por isso eu peço aos irmãos que prestem atenção para meditar na mensagem. Eu vou procurar não me alongar, até porque não tive muito tempo de preparar, desenvolver a mensagem em si. Muito embora ela já estava no meu coração, tanto é que ontem eu estava em casa, aí eu pensei o seguinte, eu até vou falar isso para o pastor. O pastor não me deu mais a oportunidade de pregar. Ontem, aí quando foi hoje o pastor liga para mim, eu não vou poder ir não, você traz a palavra hoje à noite. E eu já estava com o título da mensagem, já o conteúdo dela assim, só não pude desenvolver muito bem. Mas eu anotei aqui algumas coisas, vou tentar passar aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam. Deus sabe todas as coisas. E quando ontem eu pensei isso, Deus hoje me deu a oportunidade. Com certeza Deus quer falar para a igreja como Ele falou muito ao meu coração. Quando eu comecei a meditar na mensagem, a maioria das coisas que eu fiz hoje lá no trabalho, entre uma atividade e outra, eu parava 5 minutos, escrevia a anotação assim. Aí não deu para desenvolver muito bem, mas vamos lá. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Abra a Bíblia em livro de Mateus 23. Alguém quer tomar mais água mineral da Coca-Cola, não? Só por causa do rabo, foi no refrigerante, não foi na água não. Mateus 23, versículo dos 25 ao 28. Eu peço ao irmão, por favor, que preste atenção, que acompanhe toda a leitura, a mensagem, para que você possa entender qual o conteúdo da mensagem desta noite.
A palavra de Deus nos fala o seguinte, a partir do versículo 25 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidade. Louvado seja Deus. Antes de começar a mensagem, eu vou orar. E eu peço à igreja que ore também comigo, para Deus me dar todo entendimento, sabedoria, discernimento, mesmo após a oração que já foi feita. Mas eu quero buscar a presença de Deus agora. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pai, aqui estou, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade. Dá-me toda a sabedoria, todo o discernimento, entendimento. Usa-me, Senhor Deus, como um vaso de bênção nas Tuas mãos, para ministrar, Senhor Deus, com muita sabedoria, Senhor Deus, responsabilidade, a Tua palavra, pois não é de mim que eu estou falando, mas estou falando do Teu santo nome, Pai, do Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, nós vimos aqui Jesus Cristo falando para um grupo de religiosos, escribas e fariseus. Eram grupos de religiosos daquela época. Eles tinham suas doutrinas, seus preceitos que eles procuravam seguir. Mas mais do que seguir, eles procuravam obrigar praticamente que os outros seguissem, mas que na realidade eles não faziam o que eles ensinavam aos outros. Eles jogavam cargas pesadas em cima dos outros, mas nem eles mesmos conseguiam levar as cargas pesadas que eles tinham. Então, eu vendo aqui, fui pesquisar, mais uma vez só tem um pedacinho de papel aqui anotado, porque foi tudo na hora aqui fazendo. Eu fui pesquisar e fui ver o que eram os fariseus. O nome dado a um grupo judeu devotos do Torá, opositores aos saduceus. Esses eram os fariseus. O nome dado ao grupo judeus devotos do Torá, opositores dos saduceus. Criaram a lei oral em conjunto com a lei escrita. Com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e da queda dos saduceus, cresceu a sua influência na comunidade judaica, os fariseus. A palavra fariseu significa separados, verdadeira comunidade de Israel ou santos. Na pesquisa que eu fiz, a palavra fariseu, separado, verdadeira comunidade de Israel ou santos. Sua oposição ferrenha ao cristianismo rendeu-lhes a figura de fanáticos. A sua oposição ferrenha, dura aos cristãos na época rendeu-lhes o nome de fanáticos e hipócritas, porque manipulavam as leis para o seu interesse. Esse comportamento deu origem à ofensa fariseu. É o que muita gente usa hoje, né? Não, você é um fariseu, porque você vive de aparência, porque você prega uma coisa e faz outra, porque você não é verdadeiro. Então, foi a partir daí que surgiu essa ofensa fariseu, que muita gente usa para criticar as outras pessoas, chamando de fariseu. Então, dentro e fora do cristianismo, pessoas que têm esse tipo de atitudes, de aparências,
ou que falam, ou que pregam uma coisa, mas que vivem outras coisas, como eram os fariseus aqui na época, são chamadas de fariseus, porque viviam aquilo que não pregavam. Os fariseus ensinavam, jogavam cargas pesadas em cima das pessoas, mas eles mesmos não conseguiam levar as cargas que eles jogavam nas pessoas. Verdadeiramente, eles tinham um conteúdo, uma aparência, formosura de santo, mas o conteúdo que estava dentro do seu coração era bem diferente daquilo que eles pregavam. Os fariseus, eles buscavam ser honrados. Os fariseus eles tinham o desejo, a vontade de ser honrado, de ser destacado entre as pessoas, entre os grupos religiosos da época. Eles queriam estar em evidência, em aparecer. Eles amavam o dinheiro. Os fariseus amavam muito o dinheiro. Viviam hipocritamente e eram cegos. Cegos por quê? Porque eles conheciam a verdade, mas não viviam a verdade. Por isso, Jesus chamou eles de cegos. E eles rejeitavam o propósito de Deus. Apesar de eles conhecerem toda a palavra de Deus, as leis, mas eles mesmos rejeitavam com as suas aparências de santo e, na verdade, não sendo santo. Então, aqui nós vemos um resumo do que é ou do que era fariseus na sua época, esse grupo religioso. Eu espero que você tenha assimilado alguma coisa para poder nós vermos mais na frente, usarmos essas definições de fariseus. Eles tinham conteúdos, mas o conteúdo que eles tinham não era o conteúdo santo. Eles tinham a aparência de santo, viviam como santos, gostavam de aparecer, amavam o dinheiro, mas dentro, o conteúdo que ele tinha dentro dele era bem diferente daquilo que eles pregavam. Então, o título dessa mensagem está baseado justamente nesses versículos que nós lemos. Veja que Jesus disse assim para ele várias vezes: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Eu contei aqui, se eu não me engano, deu 8 ais. Ai de vós. Então, o título dessa mensagem para a noite é o ai de Deus. O ai de Deus para a sua vida, o ai de Deus para a minha vida. Entenda que quando eu estiver falando para a tua vida, eu estou me incluindo também. Então, o ai de Deus para a tua vida. Então, eu peço a você que preste atenção, para você entender esse ai de Deus na tua vida. Porque muitas vezes, nós estamos debaixo do ai de Deus, assim como os fariseus estavam, e não sabemos. Muitas vezes, você lembra, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ouvir, que muitas vezes a mãe diz para o filho, quando o filho faz uma coisa errada: ai de você se você fizer isso. Não é verdade? Alguém já ouviu dizer isso? A mãe dizer ou o pai: ai de você se você fizer isso. É o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus: ai de vocês do que vocês estão pregando, ai de vocês do que vocês estão vivendo, ai de vocês da vida de aparência que vocês estão vivendo. Então, muitas vezes, esse ai vem para nós também, para nossas vidas. Ai de você, servo meu, que não está andando em sinceridade de coração. Ai de você, servo meu, que está andando em aparência, uma aparência de santo, mas o conteúdo não é santo que tem dentro de você. Por isso, o título da mensagem é o ai de Deus. Então, esse ai também não é só para crentes. O ai é para todos aqueles que andam aparentemente, que pregam uma coisa, que dizem uma coisa, mas que na mesma hora fazem outras coisas diferentes. O ai de Deus na vida do crente, ele pode ser também para aquele crente que a palavra de Deus diz o seguinte: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. O que quer dizer isso? É viver de aparência. É pessoas que pregam, pessoas que falam que creem em Jesus Cristo, pessoas que falam que amam o seu irmão, que amam o seu próximo, mas o seu coração na realidade não tem esse amor que ele está pregando. O seu coração na realidade não tem aquilo que a sua boca está falando. A boca está falando, ele está falando apenas da boca para fora, mas o seu coração, o conteúdo é bem diferente. E na verdade, meus irmãos, uma dessas garrafas aqui tem um conteúdo bem diferente daquilo que você está vendo. A aparência engana.
Uma delas é boa para beber, a outra não é boa para beber. Mas eu não sei qual é, não vou dizer ainda qual é para vocês. Eu só digo isso, as aparências enganam. Os fariseus viviam de aparência. E por causa dessas aparências dele, dessa aparência de santo, eles enganavam a muitos. Jogavam cargas, como já disse, cargas pesadas para cima das pessoas, querendo que elas fossem santas, religiosas, mas que na verdade eles não estavam sendo nem santo nenhum. Porque o próprio Jesus chamou ele de sepulcros caiados. Como é que você vê um túmulo? Um túmulo por fora é bonitinho armado, mas dentro, o que é que tem dentro de um túmulo? Ossos secos, que não tem nenhuma vida. Então, aquele que vive de aparência, aquele que honra somente com sua boca, mas o teu coração está longe de Deus, esse ai é para esse crente que vive de aparência. Esse ai de Deus é para aquele crente que com sua boca fala palavras bonitas, prega o evangelho, diz que ama o próximo, mas que na realidade, na hora de fazer o que ele prega, ele não faz isso. Então vem o ai de Deus para ele. Ai de você que vive de aparência. Ai de você que fala da boca para fora, mas o seu coração está bem distante de mim. Esse é o primeiro ai de Deus que nós podemos ver para nossas vidas hoje, para a vida daqueles que andam de aparência. O ai de Deus também é para aqueles que semeiam contendas entre irmãos. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo 8 e 9, se um irmão quiser abrir para acompanhar, Provérbios capítulo 6, versículo 8 e 9. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, achei. Desculpa, Provérbios capítulo 6, mas o versículo 18 e 19, que diz o seguinte: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui Jesus está falando, o título disso aqui, Jesus está falando, dizendo que 6 coisas ao Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. E justamente aquele abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos, aquele que faz fofoca, aquele que faz intriga dentro da igreja, aquele que espalha e difama o seu irmão, o seu próximo. Então, para esse veio o ai de Deus para a sua vida. Ai daquele que espalha contendas dentro da igreja. Ai daqueles que faz fofoca e causa divisão entre irmãos na igreja. A palavra de Deus, meu irmão, muitas vezes ela parece dura ao coração da gente. Mas é importante nós ouvirmos quando a palavra vem dura ao coração da gente. Porque é nessa hora que você vai acordar, que você vai despertar, e você vai olhar para dentro de você e vai pensar: será que eu estou agindo dessa maneira? Será que o ai de Deus, ai de você, está sobre minha vida? Então o ai de Deus também é para aqueles que provocam divisões entre os irmãos na igreja. O ai de Deus também é para aquele que não está disposto a negar-se a si mesmo por amor de Jesus Cristo. Em Lucas 9:23 diz isso, os irmãos já conhecem: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Então, aquele que não está disposto a negar-se por amor a Jesus Cristo, o ai de Deus vem sobre a vida dele. Porque como você pode seguir a Jesus Cristo, como você quer ser um servo do Senhor, como você quer ser abençoado, se no momento de honrar o nome de Deus, negando a sua vontade, você não está disposto a negar-se a si mesmo para agradar ao seu Senhor? Como é que você diz que ama esse Senhor? Entenda, quando eu digo você, estou incluindo a mim também. Como é que eu digo que amo esse Senhor, se na hora de fazer a coisa certa, eu prefiro dar vazão, lugar ao meu desejo, ao desejo da minha carne, ao meu pecado, e esqueço daquilo que o Senhor tem me ensinado? E assim, quando eu faço, eu estou negando ao meu Senhor, estou negando a palavra dele, estou assumindo aquilo que está dentro de mim, o conteúdo que está dentro de mim. Então, aparentemente, eu posso ter uma aparência de santo, posso falar palavras bonitas, mas na hora H, aquele que não é verdadeiramente santo,
Aquele que vive de aparência, na hora H, ele vacila, na hora H, ele não está disposto a dar a sua vida ou um testemunho em favor, em honra ao nome de Jesus Cristo. Por isso é importante, irmãos, é importante sim você prestar atenção, ouvir e entender a palavra de Deus, porque esse ai de Deus que veio aqui para os fariseus, ele ainda está presente nas nossas vidas no dia de hoje. Muitas pessoas hoje precisam ouvir esse ai de Deus. Eu não digo só aqui dentro da igreja, eu não estou falando aqui especificamente para a nossa igreja, eu estou falando de um modo geral, em todas as igrejas, em todas aquelas igrejas que pregam o nome de Jesus Cristo, mas que muitas vezes andam de aparência. Muitas vezes nós vemos aí na televisão reportagem de homens de Deus que pregam, que lotam estádios, que fazem curas e milagres, mas de repente o nome dele está na mídia como corrupto, como adúltero, como homem que fala uma coisa e prega outra. O ai de Deus está sobre a vida deste homem. Então o Senhor diz para essa pessoa: ai de você se você não se corrigir, ai de você se você escandalizar o meu santo nome. O ai de Deus está sobre a vida dessas pessoas. Então nós temos que ter cuidado para que o ai de Deus não venha cair sobre nossas vidas. O ai de Deus também pode estar presente na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que endurece o seu coração. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Hebreus 4, 7. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Lá, Hebreus 4, 7, que diz o seguinte: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Jesus está dizendo o seguinte: meu irmão em Cristo Jesus, meu filho, quando eu falar com você, não endureça o seu coração, para que o meu ai não venha sobre a tua vida. Como eu disse, parece palavras duras, mas o Senhor, Ele diz o seguinte, que Ele corrige ao filho que ama. Quando o servo de Deus erra e não é corrigido por Deus, uma interrogação pode surgir aí, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor corrige aquele a quem Ele ama, o filho a quem ama. O pai, quando corrige o seu filho, ele não corrige o seu filho por maldade. O pai ou a mãe, ele corrige porque ele ama o seu filho, porque ele quer que o seu filho ande no caminho certo, faça as coisas certas, não se envolva com as coisas erradas. E muitas vezes o filho não entende a correção do pai. Eu me lembro que uma vez eu estava falando para minha filha, aí eu comecei a repreender ela queria sair, eu não deixei ela sair. Eu disse: minha filha, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu amo você. Eu não estou prendendo você, mas eu estou ensinando a você, para você não ir para um lugar que não convém, um lugar que não vai trazer boas coisas para você. Então eu já tenho muito tempo de vida e sei discernir algumas coisas. Você ainda é jovem, então entenda, o fato de não deixar você ir para tal lugar é porque eu sei que não é bom para você. Graças a Deus que ela entendeu isso, porque eu consegui explicar a ela. Ela entendeu. Então muitas vezes o pai corrige o filho, não é porque o pai é ruim, mas é porque o pai ama o filho. E assim é Deus também. Deus corrige ao filho a quem ama. Então quando Deus falar ao meu e ao teu coração, devemos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Porque ai daquele, pessoal, ai daquele que cai no ai de Deus. Nós temos exemplos aqui de Manassés. Manassés era um rei, e em certo momento da vida a palavra de Deus chegou até ele, e ele endureceu o seu coração. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo de 11 ao 13. Eu vou ler essa parte que diz o seguinte: o cativeiro de Manassés e a sua oração. Esse é o título. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos e do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés
com ganchos e amarrando com cadeias o levaram para a Babilônia. Veja só agora. E ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez a oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Em certo momento da vida de Manassés, o Senhor falou com ele. No versículo 10 diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos à palavra de Deus. Em certo momento Manassés estava andando por caminhos errados, começou a edificar altares a deuses estranhos, e o Senhor, por amor a Manassés, falou com ele. Mas Manassés e o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Então o ai de Deus caiu sobre Manassés. O Senhor permitiu que ele fosse levado a cativeiro. Os seus inimigos o prendessem, amarraram ele com ganchos e levaram ele preso. E foi nessa hora da dor e da angústia, depois que o ai de Deus caiu na vida dele, é que ele despertou, que ele olhou para o Senhor, e angustiado ele começou a orar a Deus. E a oração dele abracou o coração do Senhor nosso Deus. E Deus restituiu a Manassés tudo que ele tinha perdido, devolveu o seu reino, devolveu todas as coisas que ele tinha perdido. E aí Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Mas primeiro foi preciso cair o ai de Deus sobre a vida de Manassés. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para que o ai de Deus não caia em nossas vidas. Como devemos ter cuidado? Sendo vigilantes, guardando a palavra de Deus. Porque se nós começarmos a ser vigilantes, a olhar para nós mesmos primeiro, antes de olhar para o erro dos outros, nós vamos começar a saber se estamos andando de aparência ou se estamos amando a Deus apenas da boca para fora. Qual o conteúdo que está dentro do nosso coração? Então eu vou pedir até aqui a Jorge, por favor, Jorge, traz 2 copos daquele ali vazio, por favor, porque agora eu vou revelar aqui a água. O importante, meus irmãos, que nós temos que saber é o conteúdo. Aqueles que vivem de aparência, certo dia, certo momento, aquela aparência vai cair por terra e ele vai revelar todo o conteúdo que tem dentro do seu coração. Porque a palavra de Deus também diz outra coisa importante, que pelos seus frutos o conhecereis. Então, meus irmãos, eu digo a você o seguinte, que aqueles crentes que vivem de aparência, ele pode estar no meio dos santos também, porque aparentemente ele é santo como todo mundo. Mais uma vez eu digo, eu não estou acusando ninguém, não estou apontando para ninguém, eu estou incluído nisso que estou falando, mas eu estou falando de um modo em geral, envolvendo todas as igrejas, todas as denominações, não apenas focando essa igreja daqui. Mas nós devemos, como crentes em Jesus Cristo, prestar atenção naquilo que está sendo falado, para não vivermos de aparência, porque aquele que vive de aparência, ele pode estar no meio dos santos, falando como santos, andando como santos, cantando como santos, mas o conteúdo que está dentro do teu coração, do coração dele, não é santo. E certo dia essa aparência vai cair por terra, certo dia a máscara vai cair. Até eu me lembro agora mesmo, quando eu estava orando aqui, eu disse: Senhor, se eu estiver andando de máscara, derruba essa máscara, porque eu não quero viver de aparência. Porque como o pastor diz muitas vezes, ser crente verdadeiro é quando você sai dessa porta para fora, é quando você está dentro da sua casa, é quando você está distante dos, vamos dizer assim, dos holofotes. Eu sempre falo em holofotes, das câmeras, porque certos artistas, na frente das câmeras, é uma pessoa ótima, maravilhosa, atende todo mundo. Mas quando ele está por trás da câmera, que não está em foco, que não está em evidência, às vezes, não acusando a todos, mas às vezes, ele é bem diferente daquilo que ele mostra, porque ele está vivendo de aparência, uma aparência de bom, mas por trás da câmera, quando não tem nenhuma câmera filmando ele é um coração duro, ele não atende os fãs, ele fecha as portas e não ajuda a ninguém. Então isso é viver de aparência. Então, porque muitos crentes também vivem
nos holofotes, mas quando os holofotes se apagam, ele mostra a sua verdadeira face, ou seu verdadeiro conteúdo. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos meditando nessa noite. O ai de Deus sobre nossas vidas. O ai de Deus para aqueles que vivem de aparência. Porque o Senhor Jesus focou aqui que os fariseus viviam de aparência, ao ponto de chamar ele de sepulcros caiados, que por fora é bonito, mas por dentro só tem ossos secos. Então nós devemos ser vigilantes. Como combater viver a aparência? A primeira coisa é viver vigilante. Segunda coisa, para você não viver da aparência, é você se sujeitar à vontade de Deus. É você estar disposto a fazer a vontade de Deus e não a sua, mesmo que a vontade de Deus não seja a sua vontade. Então você que está disposto a fazer a vontade de Deus, você é um crente que não vive de aparência. Aquele crente que está disposto a ser santo, a santificar, a palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. E uma coisa interessante que a palavra de Deus diz, que eu já falei aqui, a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Mas nós não podemos ser um templo bonito por fora e sujo por dentro. Nós temos que ser um templo santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita nesse templo. Mas será que o Espírito Santo vai habitar num templo onde há raiva, ira, onde há aparência de bondade e na verdade não há nenhuma bondade no seu coração? É como eu disse, a palavra de Deus muitas vezes parece dura, mas é necessário a gente ouvir. É necessário a gente parar para pensar se nós estamos andando em aparência diante de Deus. Mas uma coisa eu lhe digo: o Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê justamente a aparência. Eu posso parecer mais santo do mundo, mas Deus vai conhecer o meu coração. Deus vai olhar para dentro do meu coração. Então Deus não vê a aparência, Deus não julga pela aparência, mas Ele vê o coração do homem. Aí Ele sabe sim verdadeiramente quem é aquele santo que não está andando em aparência. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que zelar por esse templo, não só por fora, mas temos que zelar por ele, principalmente por dentro, falando a verdade, vivendo aquilo que pregamos, amando a palavra de Deus, estando disposto a negar a nós mesmos. Quando nós negamos a nossa vontade, nós estamos nos santificando. Quando nós negamos a nossa vontade, nós estamos honrando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente que vive de aparência, como eu já falei, ele pode estar no meio dos santos, mas a palavra de Deus também diz que pelos seus frutos conhecereis. Então, como conhecer? Vamos observar a vida, vamos observar as suas atitudes, vamos observar se ele prega e faz aquilo que está pregando, vamos observar se ele está disposto a fazer sacrifício pela palavra de Deus, vamos estar disposto a observar se ele está disposto a guardar a palavra de Deus, de honrar o nome de Deus, de amar ao seu próximo, de perdoar ao seu próximo. Vamos observar, isso são frutos. Esses frutos, ele é transmitido, e aqueles que estão próximos dele vão saber se realmente ele está, o conteúdo que está dentro dele é verdadeiro, o verdadeiro conteúdo da palavra de Deus. Então, como conhecer esse crente? Pelos seus frutos. A palavra de Deus é que diz isso: pelos seus frutos conhecereis. Aí sim você vai saber se aquele crente verdadeiramente é um homem, é uma mulher santa, se o conteúdo que estiver dentro dele for santo. Porque, meus irmãos, as aparências enganam. Uma dessas águas, dessas garrafas aqui, tem água de beber, a outra não tem água de beber, é água também, mas a diferença está justamente nisso, no conteúdo, naquilo que está dentro de você. Essa é a diferença. O santo para aquele que vive de aparência, o conteúdo. Vocês estão entendendo? Prestar atenção, o conteúdo, aquilo que tem dentro de você, aquilo que você guarda dentro de você, aquilo que você alimenta dentro de você, é que vai fazer a diferença, é o que você vai colocar para fora. Se você só tem coisas ruins no coração, você só vai passar coisas ruins. Mesmo que você tenha a aparência de santo, se você só tem mentira no coração, você só vai passar mentira.
a falsidade. Então, qual dessas duas aqui é a garrafa que tem o conteúdo santo e o conteúdo que não é santo? Eu vou provar aqui da água e quando eu provar, foi aqui, o Anderson escolheu essa, não foi? Alguém mais quer escolher essa ou essa? Alguém mais quer escolher? Me ajudar aqui. Alguém mais escolhe a cristal? Já está quente já, viu? Alguém escolhe a outra aqui, não é nem pela marca, é pelo conteúdo. Alguém mais escolhe? Cristal. Vocês estão jogando pela aparência aqui, né? Porque ela está meio assim, o rótulo rasgou, jogando pela aparência, né? E essa aqui está a aparência bonitinha, boa, mas o importante, meu irmão, é o conteúdo. É aquilo que está dentro de você. Você pode botar o maior paletó mais caro, mais bonito do mundo. Você pode falar as palavras mais bonitas do mundo, bonitas palavras preciosas, bonitas, mas o teu coração dentro de você, se não estiver conteúdo daquilo que você está falando, você está vivendo de aparência. Você pode ter a aparência de um homem e a mulher mais bonita, mais bonito, mas pode ter um interior que não é nada bonito diante de Deus, nem diante dos homens. Então o importante é o conteúdo. Alguém mais quer escolher aqui? Alguém mais que faltou escolher? Lucas, qual é que você escolhe, Lucas? Cristal. Dani? Cristal, todo mundo cristal, por quê? Vocês estão jogando pela aparência, né? Não jogueis pela aparência. Hein? Tem glória? E você, Pedrinho? Qual é que escolhe, Pedrinho? Coca-Cola? E aí, irmã Vilma? Cristal, tá certo. A Cristal está ganhando. Bem, então eu vou provar aqui um pouco da água e vocês vão saber qual o verdadeiro conteúdo. Então não julgueis pela aparência. Então nós vamos ver aqui o seguinte. Temos dois. Me ajuda aqui, Jamerson, por favor. Coloca uma água nesse copo e uma na outra. Aí eu vou beber aquela que tem o conteúdo santo. Vou beber aquela que tem o conteúdo santo. Essa daqui não tem nenhum rato não. Não vamos julgar pela aparência. Não vamos julgar pela aparência. O importante aqui não é a marca, é o conteúdo que está dentro. Não estou falando aqui da marca. De modo algum estou colocando aqui em evidência a marca, mas é o conteúdo que está dentro dela. Bem, temos aqui dois copos cheios. Um dessa daqui e o outro dessa daqui. Alguém quer mudar? Não julgueis pela aparência. Alguém quer mudar? Ninguém quer mudar? Tá certo. Meus irmãos, a mensagem de hoje é justamente despertar em você e em mim. E nós devemos ter o cuidado de não andarmos pela aparência. E nós devemos honrar o nome de Deus, vivendo aquilo que estamos pregando. Se a palavra de Deus diz ama o teu próximo, nós devemos amar. Se a palavra de Deus diz ame, perdoe o teu próximo, nós devemos perdoar. Se a palavra de Deus diz se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, você tem que negar-se. Nós estamos sujeitos a cair. Não quer dizer que você nunca mais vai cometer um pecado. Mas você não pode permanecer naquele pecado, permanecer como o pastor diz aqui. O problema é você permanecer fazendo o pecado, Nós estamos sujeitos a cair. Mas se você reconhecer que você caiu, pedir perdão a Deus e dizer, Deus, eu errei e aprendi, e aqui nesse ponto eu não vou cair mais. Você está se santificando, você está colocando dentro de você conteúdo santo que vai agradar ao Senhor nosso Deus. Então nós devemos ter o cuidado de não vivermos de aparência, para que não venha sobre nossas vidas o ai de Deus. Muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos de Deus, porque nós estamos buscando tanto a bênção de Deus, mas o conteúdo que está dentro do nosso coração não está agradando a Deus. Isso é a mais pura verdade. Muitas vezes deixamos de receber as bênçãos de Deus. Então eu digo a você e para mim, antes de pedir a bênção de Deus, seja qual for, olhe para o conteúdo que está dentro de você.
Tira o conteúdo que não agrada a Deus, para que Deus diga: agora eu posso te conceder a bênção, porque o teu coração está limpo, porque você estava com a aparência de santo, me pedindo coisas, e eu querendo te dar, mas o teu coração estava igual ao sepulcro caiado. Louvado seja Deus. Isso é coisa para a gente pensar, meu irmão. Essa palavra Deus colocou no meu coração desde ontem, e ficou quando eu disse: eu queria uma oportunidade para pregar, e de repente Deus deu essa oportunidade aqui. Aqui estou eu pregando a palavra de Deus. Bem, agora nós vamos descobrir. E eu digo a você, para a gente encerrar, o importante, eu até queria a ajuda do grupo de louvor, para encerrar cantando aquela música que cantou, a última que cantou aqui, eu esqueci o nome dela. A minha graça te basta, a minha graça te basta. Então veja bem, qual dessa água é a água boa? Eu vou beber agora e dizer: não julgue pela aparência, porque o importante é o conteúdo. Zele por aquilo que está dentro de você. Zele por aquilo que você prega. Se você não pode fazer, então não pregue, mas pregue aquilo que você prega. Eu estou dizendo para você ser um grande pregador, você é um pastor. Seja apenas simples servo de Deus, guardando a palavra de Deus, vigiando, para que as pessoas possam olhar para você, e quando olhar para você e dizer o seguinte: ali vai um homem de Deus e uma serva de Deus. Verdadeiramente, esse é um homem santo, como aquela mulher falou, quando o profeta de Deus passou. Verdadeiramente, esse é um homem santo. Só pela aparência dele. Será que foi só pela aparência? Com certeza não foi só pela aparência, não. Porque nós vimos que depois, o contato dela com ele, as coisas que ele fez na vida dessa mulher. Então não foi só pela aparência, porque os frutos deles mostravam para ela, o fruto dele, de que ele era um homem santo, que ele pregava a palavra de Deus, mas que ele vivia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, agora eu vou revelar para você: essa daqui foi dessa, essa daqui é dessa. A gente escolheu essa aqui porque estava gelada, mas ela já esquentou, viu? Então eu agora vou mostrar a você, dizer que as aparências, não devemos viver pela aparência. Nós podemos ter uma aparência bonita, nome bonito, nome famoso, mas podemos ter um coração bem distante de Deus, um coração repleto de coisas que não agradam a Deus. Então, esse daqui que vocês, que Anderson e Anderson e Pedrinho escolheu. Essa daqui, quem escolheu essa daqui? A maioria, não foi? Tá certo. Quem escolheu essa daqui? Essa aqui é água de torneira. Quem escolheu essa daqui? O conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Água. Mas não é água boa de beber. Não é água para beber. Essa sim é água mineral. Água para beber. Então, para vocês verem que o importante é o conteúdo. Porque mesmo que seja uma aparência, às vezes muitas vezes o homem é levado a julgar pela aparência. Às vezes vê o irmão só porque o irmão é simples, ou o irmão é pobre, ou porque o irmão não tem riquezas, começa a julgar o irmão. Mas vamos ver o que está dentro do coração daquele irmão. Vamos ver o que ele guarda. Vamos ver as suas palavras, o que é que ele coloca para fora, o que é que sai da sua boca. Isso é que vai valer a pena diante de Deus. Não é andar bonito, não. E muitas vezes nós vemos homens bem vestidos, mulheres bem vestidas, homens santos, homens de Deus, paletós, mas que não estão vivendo aquilo que estão pregando. Então, o conteúdo é que faz toda a diferença. Então, eu prefiro essa daqui, que essa é água de beber. Vamos ter um momento aqui de louvor e depois nós estaremos encerrando com a oração. Uma coisa peço ao Senhor.
chame a presença do Senhor. Sempre, continuamente, não desista. Ao teu coração nessa noite, como falou também ao meu, toda a mensagem que trago aqui, eu peço a Deus que ela fale primeiro no meu coração, como aquela que eu trouxe aqui no dia desse sobre o jugo de Jesus Cristo. Eu até falei quando cheguei em casa que fui dormir, eu disse verdadeiramente, o jugo de Jesus é suave. Isso eu pensei na hora que eu estava deitado, eu senti o conforto, a presença de Deus naquele momento ali. Então que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração nessa noite. Você sai daqui sabendo a importância de que aquilo que está dentro de você é que vale. Não é pela aparência, mas aquilo que você guarda dentro de você. O conteúdo que está dentro do teu coração. Os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas vontades, os teus planos. Isso só quem sabe é você e Deus, porque está dentro de você, no teu interior. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós vamos orar, depois eu vou dar apenas alguns avisos e nós estaremos encerrando. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, a tua palavra falou conosco nesta noite, falou ao teu coração, abrindo nossos olhos, nos ensinando a andar perante o Senhor em espírito e em verdade, e não em aparência, Senhor Deus, porque a aparência só engana ao homem, mas ao Senhor ninguém engana, porque o Senhor contempla, conhece o íntimo de cada um, o coração, e sabe o que cada um tem dentro de si. Ajuda-me, Senhor Deus, a não viver, a não andar pela aparência, a guardar a Tua palavra, a buscar a santidade para a minha vida, Senhor Deus, a olhar sempre para o alto, a me alimentar das coisas santas, para que o conteúdo que esteja dentro de mim seja coisas boas, santas e agradáveis ao Senhor nosso Deus. Que seja essa oração de cada um de meu irmão que está aqui nessa noite, santificar-se, para que o ai de Deus não caia sobre nossas vidas, porque às vezes nós estamos nos queixando, mas é porque o nosso conteúdo não é santo e não agrada a Deus. E o ai de Deus vem sobre nossas vidas dizendo: ai de ti que não está andando em santidade, ai de ti que está vivendo em aparência, ai de ti que não vive aquilo que prega, ai de ti que não ama ao próximo, ai de ti que não sabe perdoar, ai de ti que guarda dentro do teu coração coisas ruins, rancores, mágoas, ai de ti que não ora a mim confessando os teus pecados, ai de ti. Devemos ter cuidado para que o ai do Senhor não caia sobre nossas vidas. Abre nossos olhos, abre nosso coração, Senhor Deus. Ensina-nos a andar com um coração santo diante do Senhor.
para que assim possamos ter bons testemunhos daqueles que estão ao nosso redor. Nos chamamos de homens e mulheres de Deus santas, louvado seja o Senhor nosso Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Eu quero orar agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, e vou pegar o nome da pessoa aqui para orar. Eu quero orar agora por essa pessoa, Senhor Deus. Maria José Viana, louvado seja Deus. Essa senhora está em uma UTI de um hospital, Senhor Deus. E eu me comprometi a orar por essa pessoa, Senhor Deus. Maria José Viana, este é o nome dela. Pai, visita esta senhora nesse momento. Nesse leito de hospital, nessa UTI onde ela se encontra, Pai. Eu te peço que pela tua graça e misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, seja sobre esta vida, Senhor Deus. E esse teu amor grande e verdadeiro restaure a vida desta mulher, Senhor Deus, devolvendo ela a saúde, Senhor Deus, tirando ela desta UTI, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nos alegrar dos feitos do Senhor, para que possamos dar testemunho que verdadeiramente o Senhor abençoa e cura e salva aqueles que estão diante do Senhor nosso Deus. Por isso, Senhor Deus, em oração, a tua graça, teu amor, visite esta mulher aonde ela está, restaurando assim a vida dela, abençoando assim a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas familiares, os nossos lares, a nossa família, para que possamos viver em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua ida para casa, em nome de Jesus Cristo. Estamos despedidos, graças a Deus.